Olá, estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa minha jornada existencial. Eu sou uma aprendiz, sou apaixonada por espiritualidade. Gosto de viver a espiritualidade livre de dogmas, religiões, pois sem a religião a gente pode explorar os infinitos conhecimentos que estão disponíveis, sem culpa e sem medo. Lembrando que eu não tenho nada contra quem tem religião. Cada um encontra seu caminho para chegar a Deus. Não gosto de julgamentos, pois não tenho esse direito. Vou contar a vocês um pouco da minha trajetória. Acredito que muitas pessoas já tenham passado pela mesma situação, pois na vida há muitos desafios, não é mesmo? Minha vida foi sempre de muita oração, sempre buscando sentido real para minha vida. Desde pequena, minha mãe me ensinou a rezar o terço. Lembro que na minha infância eu era muito medrosa, tinha pânicos noturnos, eu acordava com uma coisa escura me sufocando, era horrível. Mas eu não sabia o que era. Hoje acredito que era um ataque espiritual, pois eu ficava sem ar, com muito medo. Aí eu rezava muito, tinha noite que eu dormia com um livrinho de oração da minha mãe abraçada com ele. Mas eu vou deixar para contar em outro vídeo essas experiências. Bom, voltando ao assunto. A oração sempre fez parte da minha vida. Cresci temente a Deus. Quando criança eu morava na zona rural e tinha missa com pouca frequência. Então eu ia raras vezes à missa. Por isso rezava com minha mãe em casa. Quando chegou meus 15 anos, fui morar na cidade. Aí quase todos os dias eu ia à missa, rezava, pedindo a Deus que me mostrasse um caminho certo a seguir. Eu pedia isso porque eu sentia um peixe fora d'água, como se eu não me encaixasse em lugar nenhum. Eu sofria muito em me sentir um peixe fora d'água, como se tudo o que eu fizesse fosse inadequado, sem sentido. Sempre me senti diferente dos meus irmãos que amam estar em grupo. Eu sempre me excluía de conversas em grupos, não me sentia à vontade em me comunicar em grupo. Sempre gostei de refletir sobre a vida, e quando se está em volta de muita gente é difícil fazer isso. Eu procurava respostas na religião, mas nunca encontrei. O vazio era grande em minha vida, era um sofrimento constante. Mas a realidade, nada me preenchia. Sempre teve dentro de mim uma lacuna que até hoje está sendo preenchida. Isso porque nós, seres humanos, nunca estamos 100% satisfeitos, né? Mas isso é porque precisamos aprender mais e mais. Só vamos conhecer a verdade absoluta quando nos juntarmos ao Criador. Chegou uma época em minha vida que comecei a duvidar da ajuda divina. Me revoltei. Eu xingava Deus. Na minha mente ele via meu desespero e não fazia nada para me ajudar. Eu ficava me perguntando, cadê esse Deus que as pessoas tanto falam que não me responde? Eu sentia um vazio tão grande dentro de mim que era insuportável. Parecia que eu carregava um peso enorme nas costas. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica na esperança que eu iria preencher o vazio e encontrar respostas, mas não foi o que eu imaginava. No início, eu fiquei esperançosa, achando que ali era o meu lugar, mas com o tempo, percebi que ali não era. De novo me vi perdida, revoltada contra Deus, sem esperança. Eu estava muito revoltada, tendo crises existenciais terríveis. A crise existencial é um momento de questionamento sobre vários aspectos da vida, como a própria existência. Você quer saber qual é sua função no contexto que você está inserido, o propósito da vida e o motivo de estar aqui. Eu fazia sempre uma certa revisão da vida, repleta de dúvidas, angústias e incertezas. Aí comecei a ver vídeos aqui no YouTube sobre outros conhecimentos, comecei uma jornada de autoconhecimento, comecei a ler bastante, a estudar a espiritualidade de forma consciente, livre de dogmas e doutrinas, sem culpa, apenas buscando aquilo que eu estava procurando, que é o verdadeiro sentido da vida. Confesso que ainda estou em busca, mas tenho algumas respostas que talvez possa mudar ao longo dessa minha jornada existencial, pois estamos aqui para aprender sempre. Isso porque a verdade absoluta está além de nossa compreensão humana. Hoje em dia, gosto de ler livros sobre vidas passadas e sobre ferramentas para evolução, que talvez futuramente eu possa estar falando dessa ferramenta aqui no canal. Gosto de ler os romances da Zíbia Gasparetto. Se você gostar de romances, essa é uma boa dica. Os livros da Zíbia Gasparetto são maravilhosos. Eles te dão uma visão muito clara de como funciona o mundo espiritual. É fascinante. Dá para entender como o mundo espiritual influencia a nossa vida. A leitura dos romances fica muito fácil de entender o assunto. Eu te aconselho a estudar e ler sobre esse assunto maravilhoso. Vou te fazer uma pergunta.
Você já sentiu saudade de um lugar que você não tem ideia onde fica, mas passa em sua mente que esse lugar é lindo e cheio de paz e tranquilidade? Alguns de vocês vão achar que estou louca, pois nunca sentiram isso, mas acredito que muitas pessoas têm essa sensação. Desde criança, eu amo olhar o horizonte. Sou fascinada em olhar o céu. É como se eu estivesse à procura desse lugar, como se um dia eu estivesse estado lá. É uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo é muito boa. É uma sensação prazerosa de sentir. Gosto de pensar que um dia eu irei para esse lugar. É como se eu já tivesse morado lá. Gosto muito de estudar vidas passadas. Pode ser que eu encontre o porquê que eu tenho essa saudade desse lugar que eu não me lembro onde fica. E você sente isso? Sente saudade de algum lugar que você não faz ideia onde fica? Comente aí sua experiência, deixe nos comentários. Hoje em dia eu acredito em vidas passadas. Acredito que tivemos vidas anteriores a essa, pois a reencarnação me traz respostas a muitas perguntas que eu tinha sobre a crueldade que há no mundo, sobre crianças violentadas, crianças tendo doenças terríveis, porque muitas pessoas morrem de forma cruel, o porquê de tanta maldade. Eu sou uma pessoa que tem uma empatia enorme, sofro com o sofrimento do próximo, por isso sempre questionei Deus, o porquê que esse mundo é dessa forma. Se ele é puro amor e é tão poderoso, poderia acabar com o sofrimento humano no piscar de olhos, não é mesmo? Mas eu entendi que Deus nos criou para que nós tivéssemos nossas próprias experiências. Se ele ficar intervindo em tudo, nada disso aqui teria sentido, não é mesmo? Seria tudo muito fácil, não iria ter experiências para o crescimento e a evolução, pois quando está tudo bem em nossa vida, ficamos acomodados. Isso que compreendi me consolou muito nessa minha jornada. Nem tudo é como a gente gostaria que fosse, mas tudo é consequência de nossas escolhas. Então, o que eu deixo nesse vídeo é a mensagem para que vocês procurem se conhecer melhor. O autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem cura muitas feridas do nosso espírito e alivia a carga que carregamos em nossas mentes. Comecem a estudar sobre a espiritualidade. Nós estamos aqui para evoluir. É tempo de começar a fazer isso. Não perca mais tempo, independente da sua crença ou da sua religião. Quando você começa a entender como funciona a vida, ela se torna mais leve, as culpas e os medos vão sumindo. Há muitos dias tenho sido sugestionada a compartilhar isso com vocês. Algo não sei o que é, talvez possa ser minha intuição, a centelha divina que há dentro de mim, pois todos nós temos o divino dentro da gente, me dizendo que minha experiência pode ajudar muita gente. Esse Deus que está dentro de mim me diz que eu estou aqui para servir e ajudar as pessoas, ajudar na evolução do próximo. Às vezes eu falo, ajudar como? Aí resolvi vir aqui para o YouTube compartilhar algumas coisas com vocês. Espero ter ajudado e não se esqueça do que eu disse, estamos aqui para evoluir. Busque sempre o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Essa frase eu ouvi da médica sensitiva Mônica de Medeiros. É uma frase que ficou grudada em mim e me faz bem. Por isso irei falar sempre essa frase, pois o autoconhecimento é reconhecer tudo aquilo que afeta o nosso bem-estar. É saber o que você mais gosta, os seus sonhos, suas aspirações, é o que contribui para a sua felicidade. O conhecimento nos liberta de muitas prisões, e a prática do bem enriquece nosso espírito, nos enche de alegria. Fazer o bem é viver o que Jesus nos ensinou. Fico por aqui. Um abraço e muita luz.